Zagallo perdeu a Copa, soltou aquele vídeo. Não preciso dizer mais nada. Vocês vão ter que me engolir. A partir dessa declaração, ele foi exaltado, foi aplaudido, virou meme para o Brasil inteiro, que continua repetindo até os dias atuais. Quando um homem cis, hétero, sudestino se posiciona, ele é o cara, ele é o líder, ele é foda. Quando é uma mulher, especialmente nordestina, que é o meu caso, ela é chamada de arrogante, de prepotente, de mandona, de convencida, de esquisita. O Brasil tem algumas camadas estruturais definidas. O racismo, a homofobia, o machismo. Mas eu vou aqui falar de uma que eu estou vivenciando na prática. A xenofobia. João Gomes ganhou o Grammy e dedicou, óbvio, as origens dele. E não, como não poderia ser diferente, ele falou sobre xenofobia. E eu estou me apropriando do João Gomes porque ele tem o perfil estereótipo tipicamente nordestino, é um rapaz humilde, é um rapaz bom e ainda assim passa pelo processo, né? Também, porque se sou eu falando, ou é vitimismo ou é arrogância. Né, Juliette? E se eu chorar é vítima. Se eu engolir é brabo. Se eu gritar é doido. Se eu chorar é desesperado e aí vai. Não é drama, é realidade. Na sociologia, existe um termo chamado outsider, em que as pessoas elas se fecham e excluem um determinado grupo. Eu tenho um passado aqui, é parecido com isso. Ok, eu venho de um lugar que a gente passa por coisas muito mais reais. Eu venho de um lugar em que a gente precisa fazer 3 vezes mais para ter acesso ao básico, coisas que essas pessoas nunca precisaram fazer. Eu venho de um lugar em que as condições climáticas, as condições de escassez são existentes ainda hoje. E eu não quero retornar a esse lugar. Por arrogância? Não. Porque eu consegui sair de lá e ter uma vida confortável com acesso ao básico. Ter um banheiro em casa, uma rua asfaltada. Quando estiver doente, poder comprar o remédio, seja o preço que for. E eu cheguei até aqui através do estudo. Assim como João Gomes, cefetiano, uma vez cefetiano, sempre cefetiano, que chegou através do talento dele e da música. E quando a gente exalta as nossas raízes e quando a gente exalta a nossa conquista profissional, principalmente através do estudo, que abre muitas portas, isso não é arrogância, isso não é prepotência, isso não é se achar. Isso é exaltar uma conquista de quem sabe que se não for por esse caminho, vai continuar na escassez. Quando a gente fala que tem um mestrado, tem um doutorado, é uma autorrealização e, sobretudo, uma superação. E muita gente se inspira nessas pessoas que saem desse local de escassez e constrói a vida dia após dia. Sem atalhos, sem heranças, sem uma mágica, sem um prêmio de loteria, apenas pelo esforço próprio. E se uma mulher precisa se posicionar, principalmente se ela é nordestina, ela não está fazendo por arrogância, ela está fazendo isso porque foi a forma que ela encontrou de sobreviver. Talvez você ache arrogante porque nunca precisou fazer um mínimo esforço para ter o mesmo que ela precisa fazer 3 vezes mais para ter. Mas isso não te coloca numa posição inferior e nem a pessoa na posição superior. Essa é a questão de diferenças sociais, do abismo que é esse país de proporção continental, com a geografia continental, com a fauna continental. A gente não tem como achar que o mundo é essa relaçãozinha que a gente vive dentro de uma bolha. Isso é idealização e a gente trabalha com fatos. E xenofobia não é só um ato explícito de ódio, gente. Isso é crime até, um ato explícito de ódio. A xenofobia, assim como o racismo, às vezes é estrutural. Duvidam da tua competência só pelo seu sotaque, te toleram, mas não te incluem, formam bolhas fechadas, tipo, aqui é só a gente, só o pobre paulista, como diz o Nazi. Quando eu me posiciono sobre a clareza do tipo de cliente que eu quero atender, isso não é arrogância, isso não é se achar, é uma questão de pertencimento sendo construída na força, na raça, 3 vezes mais. Não tem a opção de errar. Se tem uma coisa que nordestino sabe fazer desde cedo, é tentar. Tentar e teimar. Tentar e teimar. Fazer 3 vezes mais, porque se não é assim, a gente não sobrevive. Quando tentam deixar a gente pelo lado de fora, a gente entra pela porta da frente. E aí sim. Vem, Zagallo, fala aí. Vocês vão ter que me engolir.
E se essa mensagem te esclareceu de alguma forma, de que não é uma guerra de nós contra eles, e sim a gente quer a unidade, a gente quer um espírito de nação brasileira, compartilha, coloca aqui tuas considerações, porque ninguém merece ser julgado pelo lugar que veio.